muito bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Ter a sua companhia é uma honra, especialmente na presença de Deus. Estarmos juntos diante do Altíssimo, diante da presença daquele que sonda o nosso coração e que nos ama eternamente, nós somos privilegiados. Eu me sinto privilegiado de estarmos juntos na presença de Deus. E Ele quer falar conosco. É por isso que nós temos o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Exatamente para que nós ouçamos a voz de Deus, porque Ele fala conosco pela palavra. Nós estamos estudando, quase terminando, o livro dos Números e é importante que nós estejamos atentos a tudo aquilo que é o querer e a vontade de Deus a nosso respeito. E quem nos ajuda, quem nos auxilia é o Espírito Santo. É Ele que vai nos dando a iluminação, o entendimento, a capacidade de absorção da palavra, mas também a força para aplicá-la. Então vamos suplicar que o Espírito Santo nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí o seu caderno e a sua Bíblia, para que você possa anotar o texto bíblico que nós iremos estudar no dia de hoje. Então, anota aí, Números, capítulo 29, versículo 12, até o capítulo 30, versículo 1. Números 29, versículo 12, até o capítulo 30, versículo 1. Vamos ler juntos o texto para depois meditá-lo. No dia 15 do 7º mês, tereis assembleia litúrgica e não fareis nenhum trabalho servil. Celebrareis uma festa em honra do Senhor durante 7 dias. Oferecereis em holocausto como oferta queimada de suave odor ao Senhor 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Como oblação, oferecereis farinha fina amassada com azeite, 3 jarros de 4 litros para cada um dos 13 bezerros, 2 jarros para cada um dos carneiros e 1 jarro para cada um dos 14 cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No segundo dia, oferecereis 12 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oblação e as libações costumeiras, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e das respectivas oblações e libações. No terceiro dia, oferecereis 11 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, como as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No quarto dia, oferecereis 10 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além de holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No quinto dia, oferecereis 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a costumeira oblação e libações correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo, da respectiva oblação e libação. No sexto dia, oferecereis 8 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No sétimo dia, oferecereis 7 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No oitavo dia, tereis uma solene assembleia,
e não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis um holocausto como oferta queimada de suave odor ao Senhor. Um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações correspondentes ao bezerro, ao carneiro e aos cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além dos holocaustos perpétuos e da respectiva oblação e libação. Oferecereis esses sacrifícios ao Senhor por ocasiões das festas, independente dos vossos votos, ofertas voluntárias, holocaustos, libações e sacrifícios de comunhão. Moisés comunicou tudo aos israelitas exatamente como o Senhor lhe tinha ordenado. Nós estamos agora na orientação que Deus está dando para o povo sobre a festa das tendas. E aqui ele vai mostrar esses sacrifícios que têm que ser feitos todos os dias. Nós vamos ver, se você fizer a conta, serão 70, né, ao todo, os animais sacrificados, para representar a plenitude de salvação. Esse número ele vai mostrar exatamente isso. Mas aqui estamos falando do sacrifício da festa das tendas. Essa festa das tendas, ou das cabanas, ela é chamada Sukkot. É muito interessante nós percebermos que eles faziam essa experiência da festa das tendas exatamente para lembrar a peregrinação do povo no deserto. Era uma recordação e principalmente lembrar que Deus habitava no meio desse povo, caminhando com eles no deserto. Então, uma memória muito importante de ser feita nessa festa. As tendas, elas simbolizavam a fragilidade da vida terrena. Elas mostram exatamente isso para eles. É um sentido muito profundo que eles dão nessa festa. Até hoje eles celebram. Se você for na Terra Santa nesse período, eu já fui, então eles vão dormir em barracas, eles vão fazer nas varandas das casas ou até mesmo nos quintais. Eles continuam com a mesma prática de viver aqueles 8 dias ali na tenda para experimentar essa verdade, não é? Deus que caminhou com eles, Deus que continua com eles, mas também a fragilidade da vida terrena e a fidelidade de Deus que sustenta a nossa vida. Então, o sentido, ele é muito profundo e nós podemos colher quantas coisas boas também para a nossa vida dentro do sentido dessa festa das tendas, do Sukkot. Também um sentido importante que é dado é porque ricos e pobres, eles experimentam a mesma realidade. Não é? Principalmente lá quando a festa foi instituída, todos tinham uma orientação de como construir a tenda. E aí o rico e o pobre dormiam no mesmo lugar, eles faziam uma experiência dessa comunhão, desse respeito e desse cuidado de Deus, porque todos nós somos iguais, independente da fama, independente do poder que se tenha, do poder aquisitivo que se tenha, nós todos somos iguais. E vivemos nessa tenda frágil do nosso corpo. E isso precisa provocar em nós comprometimento ainda maior com Deus e certeza de que Deus é fiel e nos sustenta. Era esse o motivo que fazia com que todos os anos eles celebrassem essa festa. Vamos lembrar que Jesus participou dessa festa. Se você quiser ler depois a participação de Jesus nessa festa, está lá no capítulo 7 de São João. Jesus está na festa das tendas, no último dia. E aí a visão, né, que a gente tem, os sacerdotes paramentados, eles vão, né, em procissão com as trombetas, os símbolos, as harpas, todos os instrumentos de júbilo, eles vão até um lugar onde tem água, enchem os cântaros de ouro de água e eles vão jogar sobre o altar a água, exatamente agradecendo porque Deus abençoou, né, com a chuva, aquele tempo e pedindo que Deus continue abençoando. E aí Jesus vai se levantar nessa festa e ele vai dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E a gente, ao olhar a tenda, quando nós vemos o Evangelho de São João, e João vai dizer, né? Ele habitou no meio de nós, lá no original está, ele armou a sua tenda no meio de nós, ele está conosco. E agora, meu irmão, minha irmã, ele está conosco para sempre.
Essa é a certeza que precisa perpassar a nossa vida. Todos os dias você tem que acordar e ter essa certeza. Deus está comigo hoje, eu posso falar com Ele. Eu tenho acesso a Ele na minha fragilidade humana, terrena, mas contemplando a fidelidade de Deus. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? O Senhor, Deus, é sempre fiel e nunca nos abandona, ainda que em muitos momentos nós pensemos em abandoná-lo. A promessa de Jesus se cumpre até o fim dos tempos, pois ele disse que estaria todos os dias conosco. Precisamos acessá-lo pela oração, buscando estar em comunhão com ele, crescendo em fé. Agora eu vou colocar esse versículo 37 de João 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que vive e crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele quer sempre saciar a nossa sede, Ele quer sempre estar conosco, Ele quer que nós o percebamos todos os dias e nos lembremos que Ele está conosco. Nós precisamos nos lembrar disso durante todo o dia. Ele está conosco e nós podemos falar com Ele, nós temos acesso ao trono da graça. Foi isso que Jesus conquistou para nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Ele se sacrificou por nós. Então, eu e você só podemos acreditar e avançar no nosso caminho de fé, sabendo que todos os dias nós temos água viva para saciar a nossa sede e sede de Deus que a nossa alma tem, mas também crendo e vivendo nele, por ele, para ele, do nosso interior fluirão rios de água viva. Vamos rezar com essa palavra. Senhor, muito obrigado por me lembrar nesse texto que nós estamos estudando da festa das tendas, os sacrifícios que deveriam ser feitos naquele tempo litúrgico, reunião de assembleia litúrgica. O Senhor nos lembra exatamente isso, que o Senhor esteve com esse povo no deserto e que o Senhor está conosco nos desertos dessa vida que nós passamos. Todos os dias o Senhor está conosco. Faz com que a nossa inteligência, a nossa mente, as nossas lembranças sejam sempre acessadas para que nós, Senhor Deus, todos os dias vivamos conscientes da sua presença. Obrigado porque a tenda desse corpo, o meu corpo, ele é frágil. Aquilo que nós vivemos aqui nessa terra é passageiro e tudo aqui tem uma fragilidade e um tempo de duração. Mas o Senhor é eterno, a minha alma é eterna, a sua fidelidade é eterna. Eu quero todos os dias, aqui, vivendo junto com os meus irmãos, Jesus, eu quero todos os dias ir até a fonte de água viva que é o Senhor e me saciar a minha sede. Mas também, crendo e vivendo em Ti, eu quero dar liberdade para que flua do meu interior rios de água viva e muitos irmãos e muitas irmãs, muitas pessoas sejam atingidas por essa água viva do Seu Espírito que age e faz por meio de mim. Amém. É exatamente isso, meus irmãos e minhas irmãs. Quando Jesus foi nessa festa, Ele levantou-se porque estavam recitando os salmos que falavam do Messias, então Ele se coloca em cima de um estrado e Ele vai dizer: olha, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior, quem crê e vive em mim, fluirão rios de água viva. Então, creia e viva no Senhor e busque-o todos os dias, porque Ele, só Ele, pode saciar a sua sede. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.